Bom, paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui mais uma vez. Vamos dar continuidade a essa conversa que a gente vem tendo, tá? Vamos falar hoje, refletir um pouquinho sobre esse tema tão importante que é a corrupção, né? A gente não vai aqui discutir no termo político, nossa abordagem aqui é mais do sentido teológico, mais do sentido bíblico, tá? Como isso tem influência, né? Então, esse é cumprimento curricular, né, do curso de teologia que eu faço, né? Estou terminando, estou no finalzinho, tá? Então a corrupção, ontem nós falamos da corrupção humana, né? Nós vimos que o homem se corrompeu. Definimos o que vem a ser corrupção, é que o homem perdeu. Ele perdeu a sua essência original. Essa essência do homem, lá quando ele foi criado, quando Deus o formou lá no Éden, ela foi violada. Então o homem foi corrompido, ele deixou de ser puro, né? E assim a corrupção, então, o homem corrompido, então, na sua criação e na sua queda, e essa corrupção, então, ela invadiu a terra, ela alcançou todos os lugares onde tinha pessoas, os lugares onde tinha gente, e se espalhou, né? Aquele homem que fora criado à imagem e semelhança de Deus, teve essa imagem desfigurada, né? Ele deixou a sua semelhança com Deus, ele deixou de ser um representante de Deus, passando a ser um representante de si próprio no mundo. E a corrupção, ela entrou na história, então, é um mal que está arraigado no coração do homem, né? E assim foi. Nós temos aqui, então, né, o que a gente pretende aprender um pouquinho, né, que é entender que as Escrituras têm a ver com toda a história, têm a ver com a nossa vida, tem a ver com tudo, da imagem e semelhança de Deus. Deus deu uma missão para o homem, né? E essa missão parece que envolvia trabalho. Muitas vezes a gente pensa no céu e a gente pensa que lá a gente vai ficar eternamente cantando, né? Eu não sei o que a gente vai fazer lá, mas possivelmente, se a gente se basear pela criação, a gente vai trabalhar por lá também. Só que o trabalho lá vai ser uma forma de adoração. O trabalho era uma forma de adoração a Deus, né? Falando da criação do homem, o salmista Davi também falou, nós comentamos isso ontem, falamos dessa imagem e semelhança de Deus que o homem carrega, falamos da queda, que o homem caiu, né? E daí nós temos alguma alteração, alguma coisa que começa a mudar, a queda do homem, né? Uma queda e adoração. A adoração que o homem tributava a Deus, que o ser humano tributava a Deus, nesse contexto de queda, ela foi mudada, ela passou a ser sofrimento. O autor, ele coloca, esse autor que eu consultei, ele diz que o trabalho era um trabalho que era uma forma de adoração, o trabalho como adoração. Eu penso que é uma forma interessante para a gente pensar também. Foi o apóstolo Paulo que disse que tudo quanto fizermos, né, em palavras e ação, que a gente deve fazer como para o Senhor, né? Então você não trabalha para o seu patrão, você trabalha para o Senhor. Eu não trabalho para a prefeitura, eu trabalho para o Senhor. Né? Você você é empregado do Senhor. Então o trabalho nosso é a forma de expressarmos a nossa gratidão a Deus por tudo o que Ele nos fez, o que Ele nos faz, né? O trabalho é uma bênção na vida da gente, tá?
Por muito tempo a gente foi cultivada a história de que a gente não pode fazer nada para Deus, que a gente não está fazendo nada para Deus porque eu estou do trabalho secular. Não, eu como cristão, lá no meu trabalho secular, onde eu estou como pedreiro, como seja lá como for, eu estou trabalhando para o Senhor, eu estou trabalhando para Deus. E o trabalho então era como uma forma de adoração. Nós ouvimos por muito tempo falar, até no meio evangélico, que a gente tinha o trabalho secular e tinha outro trabalho, né? A gente gostava de inventar umas dualidades. Eu tenho o trabalho cristão, né? Meu trabalho secular, e eu tenho o meu trabalho para Deus. Mas tudo é para Deus. A gente usa falar que a gente tem uma vida espiritual e a gente tem outra vida que é carnal. A minha vida é espiritual. Não, a gente tem uma vida só. A gente não tem essa dualidade. Eu tenho a minha vida que Deus me deu, e ela é de Deus, né? Então, nessa deturpação aqui, então, do trabalho, então, é que daí, mais adiante, a gente vai ver que nasceu a escravidão, a exploração do homem, né? Então, aqui, a adoração que o homem tributava a Deus, ela foi tremendamente afetada, né, pelo conceito, né, pela queda do homem, tá? E com a queda do homem houve alterações importantes nas relações humanas. Os homens, aí começou também a dominação de uma pessoa sobre outra, pelo trabalho, nasceu o trabalho escravo, iniciou a exploração do homem, a opressão, o abuso, né? Houve degradação do conceito de trabalho. O trabalho foi criado inicialmente como digno, de forma digna, e até as palavras radicais da palavra trabalho, radical da palavra trabalho, foi alterado, que veio da coisa de tripudiar, de humilhar, que é coisa humilhante. E muitas vezes a gente pensa nessa coisa de trabalhar como uma coisa ruim, como sofrimento, um trabalho nobre, um trabalho simples, mas todo o trabalho que prestamos, ele é o trabalho que digno, né, desde qualquer função, né, é um trabalho digno, é a expressão da nossa essência, né, e que temos para tributar a Deus. Nós temos... E daí nós temos, então, com a queda do homem, o surgimento da maldade. Jesus, para os seus discípulos, ele diz que do coração do homem que procedem os maus desígnios, né, os homicídios, os adultérios, a prostituição, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias, tudo isso procede do coração do homem. Então, o coração do homem tem essa capacidade de produzir as coisas ruins e espalhar, né? Não vem de fora, mas parte do coração corrompido do homem, né? E tem um estudioso das relações sociais que ele diz que quando as instituições enfraquecem, né, quando a igreja enfraquece, quando a escola enfraquece, quando a igreja não tem importância, né, quando a religião não tem importância, quando a família não tem importância, ela perde a sua importância, nós temos um reflexo disso no comportamento das pessoas. Temos um comportamento que resulta na violência. Violência podemos entender também como sinônimo de degradação, né? E nós temos essas coisas, então, quando tudo enfraquece. E nós temos hoje, irmãos, as instituições enfraquecidas. A escola não tem mais o significado que ela tinha antes. O que mais? A família não tem mais aquela importância que ela tinha antes. O trabalho não tem mais aquela importância que ele tinha antes. A igreja não tem mais a importância que ela tinha antes. As coisas caíram no estado comum. E essa degradação, então, das coisas,
elas têm um reflexo no aumento da violência, da agressão, da maldade, né? E além do mundo, de tudo isso, nós vivemos num mundo que é um mundo que é globalizado. Mas o que tem a ver esse mundo globalizado, internet, WhatsApp, TikTok, todas essas redes por aí, o rádio, a televisão, o que tem esse mundo globalizado, o que tem a ver com esse conceito de violência? Tem um homem, um estudioso, que ele fez uma comparação com uma tribo primitiva. Diz que na tribo, ao som do tambor, todos dançavam ali, né? Porque estavam tudo perto. Depois veio um tempo de isolamento, que os homens se afastaram. E hoje, com os meios de comunicação, tudo está perto, tudo está aqui. A gente não tem muita noção de distância mais. A gente conversa com alguém que está lá no outro país, a gente conversa pensando que ele está aqui. A gente tem a impressão que ele está aqui, a coisa está muito perto de nós. É o conceito que tem hoje, um conceito de aldeia global. A gente está nessa aldeia. Tudo que está acontecendo no mundo, nós estamos vendo aqui. Está aqui, está ao meu lado. E isso tem um efeito sobre a segurança das pessoas. As pessoas se sentem inseguras por isso, porque o problema parece que está aqui do meu lado, não aquilo que está longe. Então, uma coisa que está acontecendo do outro lado do mundo me causa medo aqui, me causa terror aqui, me deixa inseguro aqui. Então essa globalização, esse mundo globalizado, espalhando notícias, a mídia espalhando notícias, isso gera uma insegurança nas pessoas, né? Você ouve, quais são os programas de maior audiência? São os programas de violência. São os programas policiais, né? São os que têm mais audiência, que têm o maior número de consumidores. Eles estão ligados, antenados nisso. E é coisa que não traz benefício nenhum. Não sei se traz, eu penso que não. Então, esses noticiários têm uma importância muito grande na situação que nós vivemos, né? E depois, nesse mundo de corrupção, veio então a tendência de negar a Deus, negar a existência de Deus, né? A gente já teve vários movimentos que têm por finalidade negar a Deus. Não sei se já viram aquele filme Deus Não Está Morto. Já viram? Quem já viu? É um filme que mostra bem essa luta, dos cristãos, enfrentando esse dilema. Deus não está morto, né? Mas foi isso que os homens tentaram implantar. Deus, eliminando, banindo Deus da existência, né? E uma coisa muito importante que a gente tem na história, que os lugares onde adotaram isso faliram. A gente tem, eu tenho a impressão que esse conceito de Deus está morto nasceu nas repúblicas socialistas soviéticas. E o que aconteceu com isso hoje não existe mais. Não existe mais, não teve como existir. Então, se Deus não está presente, as coisas não existem. Se Deus não está presente na minha vida, me conduzindo os passos, o que eu posso fazer? O que você pode fazer? Então nós temos a divisão da história. Houve alguém que disse que a Idade Média foi o tempo de Deus, A gente olha para a história, para o passado, e muitos veem a Idade Média como época das trevas, um tempo difícil. Mas tem muitas coisas da Idade Média que nós conservamos até hoje e que são importantes. As universidades são uma criação da Idade Média. Foram criadas lá, E ela tem a sua importância até hoje. Mas depois da Idade Média, saiu um outro movimento, o Renascimento. Agora não é mais Deus, agora é o homem. Agora somos nós que vamos
governar. Nós somos autossuficientes, podemos dar conta da nossa própria vida, vamos viver conforme queremos, e isso não precisamos mais de Deus, né? Depois, sucedendo o movimento do Renascimento, veio um movimento chamado Iluminismo. Aí o homem descobriu que ele podia pensar. Veio a época da razão. E com isso também o homem chegou à conclusão de que, bom, eu sou capaz de me governar, sou capaz de me dirigir, eu não preciso de Deus, né? Isso é o extremo da corrupção que nós temos. Depois, no século XX, a gente tem então a volta do mundo para as ciências, né? Tudo é ciência, a ciência tem resposta para tudo. Isso é o conceito que isso é o que as pessoas pensam, né? A ciência tem respostas para tudo. E nesse movimento, né, tira Deus, o homem tenta, não dá conta. Vem a ciência, vê que a ciência também não responde aos anseios das pessoas. As pessoas ficaram sem referência, né? Não tem referência mais nenhuma no mundo. Aí as pessoas ficaram entregues aos seus próprios prazeres. E nós temos hoje uma sociedade, um mundo pós-moderno, que não sabe para onde vai, que não tem referenciais, cada um vive o seu momento, que busca tirar o máximo de prazer desse momento, não tem uma vida projetada para o futuro, não tem um projeto de vida. Antigamente a gente perguntava para as crianças: o que você quer ser quando crescer, né? E elas respondiam, tinha um projeto de vida. Hoje muitos vivem sem um projeto de vida. Você está vivendo para quê? O que você quer no seu futuro? O que você quer fazer, né? E daí foram abolidos nesses conceitos humanos a ideia de absolutos. Não existe uma verdade que duradoura, importante, que deve ser base na minha vida, que deve ser basilar na minha vida, que deve me governar, que eu devo viver conforme esses princípios. E as pessoas hoje vivem, né, como dá na teia. Não são norteadas por princípios. Os princípios das Escrituras. As Escrituras são ricas de princípios, né? Como, por exemplo, perseverança é um princípio. Eu tenho que perseverar, porque se eu não perseverar, eu não vou a lugar nenhum. Eu tenho que ser insistente, porque eu não vou a lugar nenhum. Eu tenho que tentar viver, buscar com a graça de Deus uma vida pura, porque é isso que Deus quer, né? E ainda outro conceito que a história nos diz: antigamente Deus era o centro de todas as coisas, né? Com o advento do humanismo, o ser humano passou a ser o foco, e o ser humano passando a ser o foco, o que aconteceu? O homem então criou um Deus conforme eu quero, né? Existe uma colocação que diz que no princípio o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas com esse poder do homem, com esse domínio do homem, o homem criou um Deus segundo a minha imagem, segundo o que eu quero, um Deus que está voltado para os meus interesses, um Deus que está voltado para aquilo que eu quero, nem para as necessidades, para aquilo que eu quero, um Deus segundo o homem. Houve uma alteração radical nesse conceito de Deus, um Deus do jeito que eu quero, um Deus que não é santo, sei lá o que ele é, mas é um Deus que tem por obrigação cumprir
os meus desejos, suprir os meus desejos. É um Deus assim que eu sirvo, que eu quero para mim, né? E as pessoas andam procurando um Deus assim, né? E tem lugar que está vendendo esse Deus por aí. Tem lugar onde encontram esse tipo de Deus, né? Tem pregadores vendendo esse tipo de Deus. Tem pregador vendendo um Deus que vai fazer com que você consiga as coisas, e que vai te dar dinheiro, que vai, né? Não é bem assim. Deus sabe, eu creio que Deus cuida de cada um de nós, cuida das nossas vidas, mas do jeito dele. Não do jeito que eu quero, né? Houve um outro homem no passado, Karl Marx, ele falou que a religião era uma ilusão das pessoas. Era um ópio que as pessoas usavam, mas que era uma invenção humana e que isso não ia levar ninguém a lugar nenhum, que as pessoas iam mudar de vida, que as pessoas iam melhorar quando as classes sociais fossem desfeitas, quando a economia fosse suficiente para suprir a todos de forma igual, aí os homens não iam precisar mais desse Deus, né? E será que isso aconteceu já em algum lugar do mundo? Mesmo onde tentaram plantar os princípios socialistas, né, que é o que caminham para esse lado, não deu certo. O que aconteceu? As pessoas foram niveladas no nível mais inferior possível, muitas vezes no nível da miséria. Nunca ninguém foi nivelado no nível de cima. Né? As pessoas foram niveladas por baixo, né? Tem esses regimes e não deu certo em lugar nenhum do mundo, né? Então a gente tem uma forma de fazer que Deus, ele está interessado só nas coisas, né, materiais, e que o homem, então, sendo abastecido, ele não vai precisar mais desse Deus, né? Isso são as corrupções que a gente tem. É a corrupção se alastrando pelo mundo, né? Depois, o profeta Isaías, ele nos fala de uma corrupção tremenda, né? Isaías foi o profeta que ele profetizou antes do cativeiro. E o objetivo dele era evitar que o povo, que Israel, fosse levado cativo. E ele fala em Isaías 55, versos 20 a 23. Isaías 5, 20 a 23, se você quer ler na sua Bíblia, né? Mas Isaías 5, 20 diz: ai dos que ao mal chamam bem, né? E ao bem chamam mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade. Põe o amargo por doce, e o doce por amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos, e prudentes em seu próprio conceito. Ai dos que são heróis para beber vinho, e valentes para misturar bebidas fortes, os quais por suborno justificam o perverso, e ao justo negam justiça. Então Isaías aqui, ele clama contra essa corrupção reinante, né, na nação, né, e contra um grupo de pessoas corruptas que inverteram valores, que o mal, que a maldade eles chamavam de bem, né? Chamavam de bem. Agora, aquilo que era bom, aquilo que era o bem realmente, chamavam mal, né? Chamavam a luz de escuridade, né? E a escuridade luz, né? Põe o amargo por doce. Então, uma distorção completa de valores que o ser humano, né, criou.
Então o profeta denuncia a inversão de valores praticados na nação, onde o mal é chamado de bem, tá como já, né? Justificam o perverso, justificam o mal, perdoam o mal, fazem justiça ao mal, mas aos de bem, aos cidadãos de bem, a justiça é negada. Então, isso que a gente vê hoje são problemas antigos. São problemas antigos. O profeta Isaías ainda fala no capítulo 59, verso 4: ninguém há que clame pela justiça, né? Ninguém, né? Não existe ninguém que clame pela justiça, né? Não havia ninguém no palácio, não havia ninguém, todo mundo, todos em silêncio. Ninguém, não há quem clame pela justiça, não há quem compareça em juízo pela verdade. Não, a verdade não nos interessa. E é assim que as pessoas vivem. Confiam no que é nulo, né? E andam falando mentiras. Concebem o mal e dão à luz a iniquidade, né? Então, isso é uma calamidade tremenda quando as pessoas desprezam a verdade, quando as pessoas desprezam a justiça, né? Que falam mentiras, que criam histórias. Isso é uma calamidade, né? O profeta Jeremias, em Jeremias 6, 13 a 15, ele fala de corrupção também. Eu acho interessante esse Jeremias, porque Jeremias foi um menino que começou seu ministério profético ainda adolescente, bem jovem. E os profetas estavam a serviço do rei. Parece que ele rompe com esse status de ser do palácio e ele começa a denunciar as injustiças, né? Jeremias estava vendo o fim caótico que esperava por Israel. Ele sabia do fim que Israel ia ter, do cativeiro ao qual Israel ia ser submetido, Israel ia ser levado, né? E ele clama, e ele faz um clamor forte. Tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade, né? Aqui a gente tem visto a corrupção fora, mas aqui a gente vê a corrupção no meio religioso, né? Tanto o profeta como o sacerdote falam de falsidade. Tem um momento na vida de Acabe em que chegam ali os seus profetas ali e falam tudo que Acabe queria ouvir, né? Falam tudo que ele queria ouvir. Mas tinha um outro profeta falou: não, a esse você não chama, porque esse não fala o que eu quero. Esse não fala o que eu quero ouvir. Esse não lembro os nomes agora, mas esse não fala o que eu quero ouvir, né? Então, profetas vendidos, sacerdotes vendidos, né? Que usavam de falsidade, né? Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz, né? E eu fico pensando muitas vezes no meio evangélico. A gente viveu um tempo aqui, né, no Brasil, que estava na moda declarar, né? Você declara e a coisa vai acontecer, né? Eu tenho dúvida se aquela pessoa estava autorizada a declarar. E isso virou, né? Isso ficou na moda. Não, você fala, você diz, profetiza paz. Mas Deus mandou falar de paz? Ele autorizou você a falar de paz? Tenho dúvidas, né? Então,
Então, falsidade. Falavam de paz quando não havia paz, né? Então, quem fez isso? Profeta e sacerdote. Quem que curavam superficialmente a ferida do povo? Profeta e sacerdote, né? E daí Isaías continua: serão envergonhados. Quem será envergonhado? Profetas e sacerdotes serão envergonhados, porque verão que aquilo que ele disse, que o que disseram não vai se cumprir. Eles serão envergonhados. E porque cometem abominação. Quem comete abominação? Profetas e sacerdotes. Eles são os sujeitos da ação aqui. Cometem abominação, sem sentir por isso vergonha, diz o texto de Isaías aqui. Fazem sem sentir por isso vergonha. Nem sabem o que é envergonhar-se, né? O profeta ainda complementa: sem sentir por isso vergonha, mas nem sabem o que é mais o que é vergonha. Nem sabem o que é. E o profeta continua dizendo: portanto cairão com os que caem, né? Quem vai cair? Profetas e sacerdotes, né? Possivelmente estava falando de mais de um, havia muitos profetas, muitos sacerdotes, mas Jeremias está dizendo que eles cairão, né? Com os que caem. Quando eu os castigar, quem vai castigar? Deus vai castigar. Deus não deixa impune as mentiras, né? Diz o Senhor: quando eu os castigar, diz o Senhor. Isso é corrupção. Né? E você olha no rádio e na televisão, que você vê de profecias que tem por aí, nos jornais, né? E que não são verdadeiras, né? Nem sempre são verdadeiras, são frutos de corrupção. São pessoas corruptas que não sabem o que Deus quer. Um oficial de governo, ele não sai por aí para falar qualquer coisa se ele não está autorizado. No exército, ninguém vai dar uma palavra lá se ele não for autorizado. Mas no meio cristão eles falam sem estar autorizado, sem eu estar autorizado a falar, não é? Oséias nos fala de corrupção também, né? Fala da corrupção do povo, né? Oséias 4:6, versículo 6, né? E Oséias está dizendo aqui: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Oséias dá sua profecia, fecha: o meu povo está perecendo porque falta o conhecimento. Não. Ter conhecimento é uma coisa difícil. Você conhecer é difícil, né? Quem aqui estuda, é fácil estudar? É fácil ir para o Paraguai de manhã, Ellen? É fácil atravessar a ponte de manhã? É fácil você ir para o seu curso, onde você, né? Não é fácil. Então é pesado, né? Então conhecimento, ele não é de graça. Conhecimento é investimento, né? É fácil você tirar um tempo para ler, principalmente quando você não tem hábito, para ler mesmo a Bíblia. É fácil? Não é fácil. Vem 1001 coisas na cabeça para fazer naquele horário, né? E se você não tiver um pouco de disciplina, você não faz. Se você não consegue se desligar das outras coisas, você não faz. Então, para ter conhecimento, precisa ter esforço, precisa ter disciplina, precisa ter vontade, né? E como Deus precisa criar vontade em nós, né?
Eu tive uma colega, quando estudei no Betânia, que ela disse, ela contando a experiência dela, que ela foi orar, né? Lá tinha as horas, né, que tinha que orar, né? E ela foi orar, e chegou lá e começou a orar. Deus, eu não estou com vontade de orar. Né? E foi por aí. Depois ela continuou, mas ela começou orando assim: Deus, eu não estou com vontade de orar. Né? E nem sempre estamos. Nem sempre estamos, né? Então, e por isso o povo perece porque falta conhecimento. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. E agora vem a coisa séria do negócio aqui. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Quer dizer, não havia instrução por parte do templo, não estava empenhado nisso, o povo estava sem informação e por isso estava perecendo. Né? Então, e daí continua falando aqui: também eu te rejeitarei para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. É Deus falando com aqueles que deveriam dar o exemplo. A gente vive hoje uma época muito difícil, né? A gente tem, principalmente falando de igreja, né? Aquelas igrejas que têm luzes coloridas, né? São as preferidas. Mas o que isso muda no seu relacionamento com Deus? Aquelas luzes coloridas vão fazer com que o Espírito de Deus te toque mais que em qualquer outro lugar? Mas não, temos esse conceito de que lá é bom. O lugar que é simples não presta, não serve. Né? E quanta distorção nós temos. E o povo hoje quer ter sensações. E pouca coisa de Deus no coração, né? E Deus fala onde? Como Deus fala? Deus fala de tantas coisas, né? Como disse o escritor aos Hebreus, de muitas formas, diversas maneiras, né? A Balaão, Deus falou por intermédio de uma jumenta, né? De que forma Deus trouxe mensagens de conforto por pessoas pagãs, né? Como Deus falou. Deus fala pela arte. Deus fala pela sua palavra. Deus pode nos falar de diversas maneiras. Eu li de um irmão que ele estava em desespero porque o filho dele estava internado, estava muito mal, né? E eles não sabiam, vai viver, não vai viver, será que vamos perder o nosso filho? E diz que ele saiu andando pelo corredor do hospital, e lá num canto ele viu uma caixa de sabão. Não sei se alguém já chegou a ver. Houve um tempo que vinha um sabão chamado Viva, né? Tinha uma marca de sabão chamado Viva. E ele viu no corredor aquela caixa de sabão e estava escrito Viva, e aquilo foi tocou no coração dele. Puxa, Deus quer que ele viva, ele vai viver. De diversas maneiras, né? Deus fala de diversas maneiras, e nós muitas vezes queremos criar meios, né? Como Deus possa nos falar, né? Temos aqui o exemplo de Paulo, né? Paulo e Timóteo, 2 Timóteo 3, 1 a 4. Paulo está instruindo a Timóteo, seu discípulo, sobre como seriam os últimos dias, né? E Paulo escreve então para Timóteo aqui, dizendo: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, né? Por quê? Os homens serão egoístas, serão avarentos, serão jactanciosos, né? Vaidosos, serão arrogantes,
serão blasfemadores, serão desobedientes aos pais, serão ingratos, irreverentes, desafeiçoados, serão implacáveis, serão caluniadores, sem domínio de si, serão cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, né? Mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Essa característica de corrupção, e eu acho que nós estamos vivendo esse tempo, né? Corrupção generalizada, né? Quem? Os homens, né? Serão egoístas, né? Como hoje a gente tem uma sociedade egoísta. Tudo para mim, para o outro nada. Né? Avarentos, quantos avarentos? Blasfemadores, tem de montão. Arrogantes, desobedientes, ingratos, desafeiçoados, caluniadores, e vai por aí afora. Paulo está falando para Timóteo disso, desse tempo difícil, né? Então, esse é o mundo que nós temos, é a corrupção que entrou na história, presente na história, e que vem até nossos dias. E para nós, o que fazer? Paulo deu alguns conselhos a Timóteo, né? Escrevendo, ontem nós falamos que se nós nos revestirmos do novo homem, conforme a palavra de Deus nos ensina, nós não nos entregaremos à corrupção. Podemos até cair, mas a gente não vai ficar lá. Né? A gente não vai ficar lá. Né? Em Efésios 4:24, revestis e vos revistais do novo homem. Né? E vos revistais do novo homem. Falamos ontem que Deus, em Jesus Cristo, Ele está criando uma nova sociedade, né? Aqueles atributos, muitos dos atributos antes da queda são restaurados no homem, né? Um novo homem, né? E para Timóteo, Paulo disse, um conselho que ele deu é: foge. Você foge desses homens corruptos, blasfemadores, não se associe com eles, foge deles. Muitas vezes a gente tem que fugir. Cai fora, não é meu ambiente, não é o lugar onde devo ficar. E outro conselho que ele deu: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, né? 2 Timóteo 3,14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Esse é o desafio para cada um de nós. Permanece naquilo que aprendeu. Né? Permanecer naquilo que aprendeu. Né? Isso é o sucesso na vida. Ninguém vai ser abençoado, se não permanecer. Permanece quando está de pé, permanece quando está caído, permanece quando tudo está indo bem, permanece quando está mal, permanece quando tem dinheiro, permanece quando não tem. Permanece naquilo que aprendeste. Né? Permanece na tua escola, permanece no teu curso, permanece na tua igreja, permanece na tua leitura da palavra, permanece na tua oração, permanece nos teus sonhos, busca-os com garra, com firmeza, confiando em Deus, não é? Permanece. Então, no mundo assim de corrupção como nós estamos, o desafio é permanecer nos princípios de Deus, permanecer na palavra. Isso que a gente ouve aqui, né? Às vezes meio cansativo, não é para a gente esquecer, são princípios que devem reger a nossa vida toda.
São princípios que levamos para a vida. Carregamos para sempre. E precisamos incorporar esses princípios em nós. Eles precisam fazer parte da nossa vida. Para que possamos viver conforme o plano de Deus e não engrossarmos a fila de corruptos que há por aí, né? Precisamos viver os princípios de Deus. Então, eu termino com esses 2 conselhos de Paulo a Timóteo. Foge quando dá para fugir. Permanece naquilo que aprendeu. Foge do mal e permanece naquilo que aprendeu. E que Deus abençoe você. Amém. Vamos orar, encerrando. Senhor, nós temos refletido sobre a Tua palavra nesta noite. Deus, e Tu sabes o nosso desafio. Não é fácil, Senhor, permanecer. Não é fácil permanecer muitas vezes nas coisas que Tu queres, Senhor. Pai, nesta noite nós encaramos o desafio de permanecer, ó Pai, mesmo com nossa escassez de recursos, naquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Pai, ajuda-nos a fugir daquilo que não agrada a Ti. Conserva-nos íntegros, Senhor, para Ti. Oramos em nome de Jesus. Amém.